gente vai ter uma aula específica voltada para o sexto ano para conhecer um pouco mais sobre o processo de cartografia, as projeções cartográficas, as formas com que elas são organizadas e principalmente a importância e que tipo de projeção eu vou utilizar para cada objetivo. Então, o assunto de hoje é projeção cartográfica e a gente vai entender o que são os mapas e a importância desses mapas para o estudo da cartografia. Os mapas são importantes porque eles são formas de retratar a realidade. Então preste atenção, quando a gente fala em retratar a realidade, significa que eu tenho uma realidade, a realidade que é o objetivo que a gente tem de estudo, e eu vou colocar ele num plano. Então eu vou pegar uma realidade que é em 3D e vou transformar uma redução em 2D. Por que você faz isso? Eu faço isso para conseguir entender melhor e estudar melhor o meu terreno. Então, eu tenho representações planas de uma superfície esférica e a partir dessa transformação, dessa mudança de uma superfície plana para uma superfície esférica, eu vou encontrar algumas distorções. Prestem atenção, os mapas são representações e são reduções. Por que eu sempre vou afirmar que os mapas são reduções? Porque se você não reduzir, não tem sentido de você construir um mapa. O objetivo principal do mapa é a redução. Se você tiver um mapa do tamanho real, você não precisa do mapa, você olha diretamente para o objeto real. Pois bem, só que essa redução ela é feita em cima, ela é uma redução plana, feita em cima de uma realidade esférica. Ou seja, se eu estou fazendo um mapa como eu estou mostrando aqui, que é um mapa do mundo, esse mapa ele vai representar uma realidade esférica. Claro que se eu estiver mostrando uma carta, o que é uma carta? É um mapa com uma escala reduzida, que vai retratar apenas uma rua, ou ruas de município, ou uma pequena área. Eu não vou encontrar uma distorção tão grande por causa da circunferência da Terra. Mas o fato de eu construir um mapa, e quanto maior for a área que eu estou retratando nesse mapa, maior será a distorção. Pensando nisso, levando em consideração o fato de que essa distorção vai existir, não importa que tipo de projeção você tenha, o que você tem que fazer é escolher uma projeção que seja valorizada, que valorize a área que você busca retratar. Então, cada projeção vai valorizar um aspecto diferente do mapa. Por isso que cada projeção costuma ser indicada por uma área diferente. Bom, aqui a gente tem uma ideia de um tipo de projeção e aqui a gente vai ver outros tipos de projeção. O primeiro tipo de projeção que a gente vai ver é a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica ela é um plano de projeção num cilindro. O que isso quer dizer? Se eu pegasse a Terra e fosse transformar isso em um mapa, o que eu ia fazer? Eu ia envolver o mapa em torno da Terra, como a gente olha aqui, na forma de um cilindro. Isso vai realizar uma forma de eu retratar essa Terra, tá? Essa projeção ela vai ser realizada, é uma projeção que é realizada com paralelos e meridianos do globo, de um cilindro. Então você está vendo que eu estou criando paralelos e meridianos. Este paralelo está aberto ao longo do meridiano. Então eu tenho paralelos aqui e os meridianos, tornando um plano sobre o desenho. Ou seja, como todo o plano, todo o cilindro, toda a projeção, no caso cilíndrica, ela vai partir de um cilindro, mas toda a projeção vai transformar num plano. Então como eu vou fazer? Eu vou apresentar essas variações de cilindros em volta do meridiano aqui, tá certo? Onde eu tenho mais distorção? Sempre lembro que a gente tinha falado no slide anterior. Sempre vai haver alguma distorção. Aonde eu encontro essa distorção? No caso, a distorção maior vai ser encontrada nos polos. Então, quanto mais o paralelo for próximo ao polo, maior a distorção. A distorção ela não é vista tanto nos meridianos, tá vendo? Se eu estou olhando aqui, quando eu vou fazer envolver esse cilindro aqui, eu não consigo perceber muito essa diferença de distorção de meridiano, mas eu preciso e acabo observando uma distorção ao longo dessa latitude mais baixa aqui, do paralelo mais próximo ao Equador. Eu tenho uma distorção menor, quanto mais próximo aos polos eu tenho uma distorção maior. Seria mais ou menos como se você pegasse uma bola de futebol com tinta, cheia de tinta, e envolvesse uma folha de papel em volta. Provavelmente a parte mais próxima ao meio da bola, dessa circunferência, ele vai ficar perfeitamente impresso no papel. Mas a parte mais próxima ao canto da bola, ao topo da bola, ele vai apresentar, ele não vai conseguir ser preenchido, eu não vou conseguir fazer isso.
Para fazer isso, eu preciso aproximar o papel e isso causa alguma distorção. Então, por isso que a projeção cilíndrica, ela envolve o globo e ela apresenta uma distorção maior nos topos, né, nos paralelos mais próximos aos polos, e uma distorção menor nos paralelos próximos ao equador. Um outro tipo de projeção é a projeção cônica. A projeção cônica, a superfície terrestre é representada por um cone imaginário, que é esse aqui. Aí, o plano que eu vou utilizar já não é mais um cilindro, ele é um cone. Então, eu vou olhar, esse cone ele vai envolver a esfera e vai produzir essa projeção. Nesse caso, os paralelos formam círculos concêntricos, os meridianos são linhas retas. Então, a gente pode observar que nesse caso específico, a distorção ela também vai acontecer mais próximo aos polos, tá? Mas a gente observa que o resultado final é diferente. Ele acaba tendo um inclinado maior. Então eu vou utilizar para outros tipos de questão. Eu também tenho uma distorção grande nos polos, mas eu vou retratar uma área mais enviesada do que se eu estivesse usando uma cilíndrica. Aqui está um exemplo de projeção. Esse tipo de projeção é muito utilizada. A cilíndrica a gente usa muito para mapeamento comum, é o que a gente está mais acostumado a ver. E a cônica a gente acaba usando muito para navegação, né? Porque ela facilita o processo de navegação, ela apresenta ela respeita a circunferência dos paralelos e dos meridianos, então é muito bom para esse tipo de orientação. Por isso que ela é utilizada, tá? As distorções vão aumentar nessa projeção conforme se afastam do paralelo de contato com o cone. Então, quanto mais afastado do paralelo de contato, maior a minha distorção. A outra projeção que a gente tem é a projeção plana ou azimutal. Essa projeção aqui. Aí eu não coloco nem um cone e nem um cilindro envolvendo. Eu coloco um plano reto. Essa superfície é representada sob um plano tangente à esfera, que é esse plano aqui. Eu encosto o plano, é como se eu estivesse encostando uma folha de papel numa bola de futebol cheia de tinta. Os planos são círculos concêntricos, então eu não vejo mais os paralelos em linha reta como eu vejo na cilíndrica. Eu vou ver os paralelos como círculos e os meridianos, estes sim, são retos, tá? Para a gente ter noção de como seria uma projeção azimutal, seria mais ou menos essa visão. Geralmente essa projeção ela utiliza o topo e o polo como forma de você representar. Então você tem o polo, ou norte ou sul, como foco principal, como centro, e a partir dali você vai criando os continentes. Observa que eu tenho aqui os paralelos como círculos e os meridianos como reta, como a gente tem nessa informação aqui. E aqui, só a título de curiosidade, esse mapa aqui que a gente está vendo, essa forma de projeção cilíndrica, ela é a projeção utilizada pela ONU. Aqui a gente vai ver uma informação importante sobre os mapas. A gente viu 3 tipos de projeção importantes que são utilizados. E a gente viu agora que a ONU ela utiliza um tipo específico de projeção. Isso tem um motivo. A projeção plana, ela não privilegia nenhum continente ou nenhum hemisfério, diferente das outras projeções. No caso da primeira projeção, que é a cilíndrica, ela vai privilegiar o hemisfério norte e não o sul. Então, que é a projeção que a gente está mais acostumada. Quando a ONU adota esse tipo de projeção específica, ela acaba optando por não privilegiar nenhum tipo de polo e mostrar uma identidade, no caso, de neutralidade, que é importante para a instituição. Então, aqui a gente vê 3 tipos principais de projeções, são formas com que eu vou utilizar. Essa aqui não é tão usada para navegação, mas ela é muito utilizada para o estudo e para a circulação de áreas próximas aos polos, visto que nessas áreas eu tenho uma distorção bem menor. Bom, pensando nas projeções, eu também tenho formas de pensar nas projeções, de criar a projeção. Então, nesse caso, a gente tem alguns tipos de projeção específicos, criados por alguns cartógrafos que vão ser mais utilizados. A primeira projeção que a gente vai ver é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é a que a gente está mais acostumada. É o que a gente tem mais em vista, que é esse tipo aqui. Lembre-se que a projeção de Mercator é uma projeção também cilíndrica. Então, ele também envolve um cilindro em volta. E a gente pode observar que, nesse caso, as distorções são bem frequentes
justamente nessa região. Então a gente pode observar que, por exemplo, aqui próximo eu tenho as proporções muito parecidas com a realidade. Já próximo aos polos eu tenho uma diferença de proporções muito exageradas. Então o polo, as áreas aqui mais próximas ao polo norte foram muito aumentadas. Uma observação importante sobre o caso da projeção de Mercator especificamente. O Mercator ele vai se preocupar muito com a forma dos continentes. Então, ele vai seguir com uma perfeição maior o contorno dos continentes. Ele respeita esse contorno, mas ele não vai respeitar o tamanho, a dimensão desses continentes. Então, por exemplo, você pode olhar o hemisfério norte com os continentes principalmente próximos à Europa, tendo a sua forma respeitada, mas o tamanho e a dimensão não são. Por exemplo, a gente pode olhar aqui que a gente tem, por exemplo, regiões da Noruega quase com proporções parecidas com extensões de terras na América Latina como no Brasil. E aí a gente pode observar que na realidade existe uma grande diferença de projeção. Essa área aqui é muito maior do que essa área aqui. Mas na projeção de Mercator ela vai apresentar uma mesma... Ela acaba apresentando como se tivesse uma mesma proporção e não é verdade. O Mercator, essa projeção é acusada de ser uma projeção eurocêntrica. Lembra que a gente acabou de falar que a ONU opta por uma projeção focada no polo para evitar esse tipo de privilégios? Essa projeção ela acaba fazendo justamente o contrário, porque ela passa uma falsa impressão de que no hemisfério norte nós temos mais continentes muito maiores do que o hemisfério sul, aparentando primeiro o posicionamento, que coloca o hemisfério norte acima do hemisfério sul. Isso é uma convenção, o norte está acima do sul, é uma convenção humana, não existe nenhuma regra da natureza que impõe isso. Então é uma escolha colocar o mapa dessa forma, e outra escolha que você tem é colocar o hemisfério norte muito maior, principalmente a Europa, que nesse caso ocupa uma região central do mapa. Por isso que a gente diz que esse mapa ele é eurocêntrico. Ele transmite uma ideia de centralidade, de importância maior da Europa em relação aos outros continentes. Isso é uma informação importante. Muitas vezes é pedido na prova que o aluno não só veja o mapa em relação a informações técnicas dos mapas, mas que também sejam capazes de avaliar que o mapa ele passa uma ideia, ele passa uma impressão. E nesse caso, uma impressão muito pautada, muito focada numa ideia que se passa. Então a gente, quando olha para o mapa e estuda esse mapa desde muito cedo, a gente cria uma ideia de realidade. E aí não necessariamente isso corresponde à realidade. Então a gente vai entrando nessa questão de projeções, olhando para a projeção do Mercator. Existem algumas outras que a gente vai observar nas próximas aulas. Por enquanto a gente vai encerrando nessa questão, mais para frente a gente vai ver outras projeções, mas sempre prestando atenção que cada projeção ela é voltada para um tipo específico de atividade, cada local vai buscar, cada realidade vai buscar uma projeção mais adequada, e que sim, as projeções podem ser utilizadas para ressaltar aspectos que sejam mais importantes ou passar uma ideia política também em relação à formação de mapas. Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, busque auxílio no material. Vão existir mais questões sobre o tema, então busque as outras aulas para vocês assistirem e realizarem as questões sobre o tema. E por isso, a gente vai terminando. E por enquanto...